Bom, nós iniciamos então a nossa programação com a palestra Família e Cuidadores na Promoção do Desenvolvimento da Primeira Infância. Para atuar como mediador, eu peço que retorne ao palco o diretor-presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Eduardo Queiroz. Bom, eu gostaria de convidar agora o nosso primeiro palestrante, e é com muita honra que eu chamo o Norbert Schary, que é o economista-chefe do setor social no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele é formado na Universidade de Yale, tem PhD pela Universidade de Princeton, trabalha, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalhou no Banco Mundial e na Unicef. Também já lecionou em Georgetown, em Princeton. E ele pediu para ressaltar que, basicamente, toda a pesquisa dele, até o dia de hoje, é em primeira infância. O foco dele é realmente a primeira infância. Então, Norbert, por favor. Thank you very much. I have the presentation in Spanish, but it wasn't very clear to me whether I should speak in Spanish with a few ows thrown in at the end and hope that you understand, or whether I should make the slides in Spanish so you can read along. Deixar os slides em espanhol e fazer a minha apresentação em inglês. Depois de conversar com o Eduardo, concordamos que os slides estariam em espanhol e eu farei a apresentação em inglês. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, fazendo esta palestra para uma comunidade em que as pessoas, obviamente, têm um grande conhecimento e se preocupam muito com esta questão. Já fiz muita pesquisa sobre a primeira infância ao longo dos anos e se tornou algo que é muito próximo a mim. Eu tenho 2 filhos pequenos e vejo como essas crianças crescem, vejo tudo que permite que elas cresçam para serem pessoas de êxito. O que eu tentarei fazer aqui é dar uma visão geral ou um resumo do que sabemos em relação à pesquisa na América Latina sobre primeira infância e me concentrarei nas políticas públicas e nas intervenções que foram feitas e quais são os efeitos dessas intervenções. Sou economista, não sou especialista em desenvolvimento de crianças, não sou médico, então vou resumir essa literatura o melhor que puder, mas vocês podem se preocupar ou podem ter em mente isso quando eu fizer a palestra, porque eu falo do ponto de vista do economista. Sabemos, pela pesquisa já feita em diversas áreas, pesquisa na literatura médica, em economia e sobre desenvolvimento infantil, que o que acontece nos primeiros 2 anos determina aquilo que acontece depois na vida da pessoa. E há boas evidências, tanto de países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, de que aquelas crianças, quando pequenas, têm boa saúde e se desenvolvem bem. Há diversas medidas que medem, que atestam que elas estão progredindo e que sairão melhor quando forem adultos. O que acontece na primeira infância prevê o que acontece depois disso. E não apenas, digo aí, em áreas que interessam aos economistas, como, por exemplo, desempenho no mercado de trabalho, etc., mas em outros assuntos também, em termos, por exemplo, de comportamento criminal. Na América Latina, o que nós vemos é que tem havido muito progresso, como foi dito por um palestrante anteriormente,
Tem havido muito progresso em algumas dimensões relacionadas ao que acontece na primeira infância. Houve um grande progresso em termos do estado nutricional das crianças, em termos de mortalidade infantil, e sabemos menos, e achamos também que houve menos progresso em outras dimensões relativas ao desenvolvimento infantil. Tem esse gráfico aqui que parece complexo, mas eu vou tentar explicar aqui alguns pontos. Sim, houve muito progresso em termos de saúde infantil. E aqui o que nós temos é a taxa de mortalidade infantil no eixo vertical, e no eixo horizontal temos o PIB per capita, uma medida da riqueza de um determinado país. Temos dados aqui para quase todos os países do mundo. E esses dados remontam aí aos anos 60 e os dados são mais críveis a partir de 1990. Então, cada ponto nesse gráfico é a combinação de um país, de Burundi até os Estados Unidos, e 90, 95, 2000, 2005 e 2010. Todo o país aparece aí 5 vezes. E as 3 linhas são o nível médio de mortalidade que se vê num país para um determinado nível de renda em diversos momentos. A linha verde, o ano de 1990, a linha vermelha, 2000, e a linha preta, 2010. A primeira coisa que se nota é que essa linha desceu no gráfico ao longo do tempo. E por quê? Porque houve avanços em saúde pública, em tecnologia médica, acesso a saneamento e água potável. Então, para cada nível de renda, os países têm um nível de mortalidade que decresce, em média. Em média, a mortalidade decresce no decorrer do tempo. Alguns países saíram especialmente bem, e o Brasil é um desses países. Então, colocamos aí 5 pontos para o Brasil, que correspondem à mortalidade infantil em 90, 95, 2000, 2005 e 2010. Se vocês olharem aí para aquele ponto azul grande ali, o Brasil em 1990, a taxa de mortalidade era mais elevada do que se esperaria em relação ao seu nível de renda. Vocês estavam tendo um desempenho mais baixo do que esperado em termos de mortalidade infantil. Desde então, vocês veem a linha aí caindo. Isso significa que o Brasil viu aí uma mudança dessa linha também, da esquerda para a direita, o país enriqueceu, mas que o Brasil agora está acima da linha verde. Tem um desempenho muito melhor em termos de mortalidade infantil do que se esperaria. Então, está abaixo ali daquela linha preta. E é isso que nós vemos em muitos países da América Latina. É claro que ainda há muitos problemas em questão de saúde, de nutrição, mas, de modo geral, a região avançou muito em termos de saúde e nutrição. Onde não parece ter havido tanto progresso, mas também é uma área que conhecemos menos, é em termos de outras dimensões do que acontece com as crianças na primeira infância. E sabemos menos sobre esses aspectos porque não temos dados comparáveis entre países e, numa linha do tempo, sobre as dimensões relativas à primeira infância. Isso é terrível. É uma desgraça não termos esse tipo de dados, porque significa que é impossível saber realmente quão bem os nossos países estão se saindo em relação a várias dimensões relativas à primeira infância. Temos alguns dados, entretanto, que vêm aí de alguns esforços feitos para coletar dados, e o que esses dados sugerem é que muitas crianças na primeira infância têm grandes déficits em diversas dimensões na América Latina, sobretudo em termos de desenvolvimento linguístico e cognitivo. E em muitos países há grandes diferenças entre crianças que têm a sorte de nascerem numa família que não é pobre, em que os pais têm um alto nível educacional, em relação às crianças que nascem em famílias que vivem na pobreza e que não têm níveis educacionais bons. Aqui mostro um segundo gráfico. Aqui temos dados sobre uma medida apenas, uma medida imperfeita, sem nenhuma dúvida, mas do vocabulário receptivo e do desenvolvimento desse vocabulário
em crianças de 5 anos em áreas rurais em 5 países. Gostaria de ter o Brasil aqui representado. É triste eu não ter dados sobre isso. Nós deveríamos ter esses dados e muito mais para o Brasil, mas não temos. Então, vamos ver aqui o que temos a dizer sobre a Colômbia, Chile, Equador, Nicarágua e Peru. Aqui temos uma medida, é o TBIP, que é um teste de linguagem receptiva, que se mostrou ser preditor de como essas crianças se sairão no sistema escolar e mesmo depois que saírem da escola. E temos dados aí sobre amostras representativas em áreas rurais desses 5 países. Podemos mostrar que essas crianças que estão a 2 desvios a mais, isso é, que tem um atraso severo nessa medida de desenvolvimento linguístico, e o que nós vemos é que há muita variabilidade em relação aos países. No Chile, há poucas crianças que têm esse atraso substancial aos 5 anos. Se vocês olharem para os outros países, a primeira barra é a média nacional rural, daquelas crianças que têm mais de 2 desvios padrões em termos de atraso. Então, na Colômbia, mais de 1/3 estão com um atraso de mais de 1 ano em relação ao desenvolvimento linguístico. Se vocês olharem para o Equador, 1/3 também, Peru, quase metade, e na Nicarágua, 2/3. A segunda conclusão que extraímos desse gráfico é que há grandes diferenças em termos dos níveis de renda das famílias em áreas rurais. Tratamos aí só das áreas rurais, mas há grandes diferenças em níveis de renda. No Equador, o que nós vemos é que aquelas crianças que nascem no quintil mais rico, só 6% delas têm um atraso severo em relação ao desenvolvimento linguístico quando as comparamos com aquelas crianças no quintil mais pobre, em que metade tem atraso severo. Então, embora não tenhamos os dados em todos os dados da região, e não temos dados longitudinais, temos alguns dados pontuais que sugerem, primeiro, que há grandes diferenças entre os vários países e, em segundo lugar, que há grande diferença em relação ao status econômico. Isso diz que a transmissão intergeracional de pobreza ou de capital humano começa muito cedo na vida das pessoas. O que eu vou falar agora, durante a parte restante, são sobre 4 áreas do governo, incluindo o governo do Brasil. Os governos têm feito alguns esforços para melhorar o bem-estar das crianças no seu período mais jovem de vida, mais recente. Vou falar sobre o que acontece na esfera dos recursos, falarei um pouco sobre os programas que tentam mudar comportamento dentro do domicílio e mostrar pesquisas, e vou falar também um pouco sobre quais são as pesquisas que temos sobre os serviços de creches aqui no Brasil, por exemplo, e eu falarei sobre o que acontece no primeiro ano no que as crianças passam nas escolas quando elas entram aos 5 anos de idade. O primeiro ponto é sobre os recursos. Os recursos, o dinheiro, faz alguma diferença. E a diferença que ele faz é pelas razões que, obviamente, não são surpresa para ninguém. Quando há recursos, quando não há recursos, as crianças têm menos estímulos, menos jogos e também menos nutrição, serviços de menor qualidade. E também, em muitas pesquisas, aparece que as pessoas carentes sofrem de mais depressão e mais estresse que pessoas que têm condições melhores. Isso também tem mostrado que tem uma causa direta no bem-estar das crianças. Uma coisa interessante, eu acho também que aqui no Brasil a gente deveria levar isso como mensagem, é que o índice de pobreza nas crianças no Brasil são 10 vezes maiores que os índices de pobreza na população idosa.
O Brasil teve muito sucesso em reduzir a pobreza dos idosos, mas muito menos sucesso em reduzir a pobreza nas crianças. E aqui esse gráfico mostra isso. Esses gráficos mostram 6 países, no Brasil está aqui também, a parte da população que vive com menos de $4 por dia, per capita, durante um período de 20 anos, em 3 grupos. A linha azul é a média nacional. A linha verde é a pobreza entre a população idosa, pessoas acima dos 65 anos. E a faixa vermelha é de crianças com menos de 10 anos. Para mim, esse número ele é muito chocante. Esses dados me chocam muito, porque nos países a gente observa que as crianças conseguem ser mais pobres que os idosos. No Brasil, por exemplo, a gente vê que praticamente não há população idosa morando ou vivendo nessa faixa de $4 por dia. Mas, praticamente, metade de quase todas as crianças no Brasil vive em um domicílio onde a renda média é menor que $4 por dia. E esse número praticamente não mudou desde a década de 90. Mudou um pouco, mas quase nada. Muito pouco em relação ao que vimos em relação ao desenvolvimento da pobreza na faixa etária mais idosa. Muitos países tentaram transferir dinheiro diretamente para os domicílios, como Bolsa Família, por exemplo, Oportunidades no México e vários outros programas transferem dinheiro diretamente para os domicílios. E uma pergunta de pesquisa que pode interessar é descobrir se esses programas têm, de fato, ajudado a melhorar os resultados no que acontece na primeira infância. E aqui é uma área que eu mesmo pesquisei diretamente, olhando dados do Equador e da Nicarágua. Tanto no Equador como na Nicarágua, o que fizemos foi que, no contexto da expansão de um programa de transferência de dinheiro, como o Bolsa Família, um programa que não conseguia alcançar todos os domicílios, nós nos unimos aos implementadores do programa para estudar algumas famílias e comunidades e, portanto, então estudamos aquelas que recebiam e outras que não recebiam. E porque não havia nesses países uma capacidade de dar ou conceder o programa para toda a população. E o que nós encontramos foi que, de fato, a transferência de recursos ajuda, sim, em desenvolvimento social, emocional e da primeira infância, mas o impacto é relativamente modesto. O impacto é maior só quando essa transferência de recursos e a forma como eles são entregues e o marketing que vai junto, se isso é um veículo para mudar comportamento. Só o elemento dinheiro faz muito pouco. O que faz mais é o fato de que, com dinheiro, há muitas mensagens que as famílias recebem sobre como gastar o dinheiro, é para o bem-estar das crianças, é essa forma pela qual as crianças se desenvolvem mais. Então, são essas informações explícitas ou implícitas, condições de fato do programa, é que fazem mesmo a diferença. Então, concluindo então essa sessão, é que a transferência de dinheiro pode sim promover o desenvolvimento das crianças na primeira infância. Mas eu não tenho resposta mágica para isso, mas a pergunta mesmo é que, sabendo que o dinheiro não faz muita coisa sozinho, como que nós podemos repensar alguns dos programas para que este elemento, que tem a ver com uma mudança de comportamento, possa ser reforçado e implementado nesses programas. Agora falarei sobre o que está no centro deste simpósio internacional, que são os dados que temos sobre o papel das famílias, sobre como as famílias podem, mas nem sempre têm, os comportamentos em casa que levam à melhora do desenvolvimento infantil.
A primeira mensagem é uma que muitos apresentadores aqui, eu tenho certeza que farão, é que o apego e a estimulação, o estímulo cedo, que a criança recebe cedo, não começa aos 6 meses, acontece muito antes dos 6 meses. Portanto, é uma questão, um fator de preocupação, o número que o Eduardo mostrou, que muitas pessoas acham que essas coisas não se importam, o apego não se importa, ou só importam a partir dos 6 meses. Nós sabemos que é um fator crítico de quanto ou quão as crianças se desenvolvem. Ainda assim, ainda que saibamos que esse seja o caso, há muitos domicílios, e eu vou mostrar alguns dados sobre isso, em que a quantidade de estímulo que as crianças recebem em casa é muito baixa. A proporção de crianças que têm histórias contadas, crianças que recebem estímulos de canto e engajamento mesmo dos pais para brincar com elas, normalmente é muito baixo, e particularmente nas famílias com baixo nível educacional. Ou seja, não são apenas os resultados ou os gradientes socioeconômicos, há também gradientes de comportamento. E eu gostaria de mostrar um outro gráfico, que são dados representativos na Bolívia, Colômbia e Peru, que mostra o percentual de crianças que receberam disciplina física, ou seja, não é apenas um tapa na cara, mas uma coisa corporal mesmo, que é muito mais grave que isso. Pode ser um cinto, pode ser uma vara, ou um tipo de castigo com a mão, mas que tem a ver com o punho cerrado, por exemplo. Não estou contando tapinhas. O que nós vimos aqui é que nesses 3 países, e eu não vejo que isso seja peculiar a esses países apenas, a gente vê que na Bolívia, cerca de metade de todas as crianças com menos de 9 anos de idade receberam castigo físico com uma coisa grave, pesada, nas últimas 2 semanas. E não apenas, a gente vê várias diferenças e muitas diferenças em nível educacional. A gente vê que é muito mais frequente entre mães que têm menos educação, como, por exemplo, o primário incompleto, mulheres ou mães que têm universidade. Então, vemos que isso está muito enraizado na forma como as pessoas criam seus filhos, mas a gente também sabe que isso, indubitavelmente, tem consequências negativas para o bem-estar dessas crianças no futuro. E esse aqui é um mero exemplo. A gente tem dados sobre vários outros comportamentos dentro do domicílio, dentro da família. Muitos países na região implementaram programas para parentalidade ou parentagem que envolvem visitas domiciliares para mudar comportamentos que ocorrem dentro do domicílio. A minha opinião pessoal é que nós temos que ser muito humildes. Temos que ter humildade no sentido de que mudar comportamentos é uma coisa muito, muito difícil. Pensem, vocês que tentaram fazer regime. Vocês falam, olha, eu vou para a academia todo dia, eu vou parar de comer isso, vou parar de comer doce, e você se compromete. Você fala, vou fazer isso. Quantas vezes você se apega de fato a isso? Mudar comportamentos, coisas que temos feito por muito tempo, é muito difícil. E a comunidade internacional não é humilde o suficiente, porque parece que a gente sempre tem a solução técnica. A ciência diz, olha, temos que fazer isso. Pensa em beber água potável ou lavar a mão antes de comer ou depois de trocar fraldas. A gente sabe de tudo isso, a gente sabe dos efeitos. Nisso que tem na diarreia, por exemplo, de crianças. Então, a resposta técnica ela é mensurável. A gente consegue medir quantas bactérias, por exemplo, podem provavelmente ser transmitidas a essa criança se você lava as mãos, não. Mas os programas que buscam mudar comportamentos, há algumas exceções, mas em geral eles não foram bem-sucedidos. E eles não são bem-sucedidos porque nós não pensamos
o quanto deveríamos sobre por que estamos fazendo. Eles estão enfatizando sempre, olha, eu tenho doutorado. As pessoas que desenham os programas têm doutorado. Eles falam, olha, nós temos a solução técnica e ela é óbvia. Então, a gente deveria poder fazer A em vez de B. Mas é muito difícil alterar o comportamento. Temos que passar e dedicar muito mais tempo para alterar comportamentos e ter programas que consigam fazer essa mudança de comportamento nos domicílios. Há dados nos Estados Unidos sobre programas de visitas domiciliares bem-sucedidos. Eles foram bem-sucedidos em reduzir ou prevenir negligência, maus tratos, mas há evidências parciais nesse aspecto. E aqui há duas revisões da literatura nos Estados Unidos, na bibliografia no slide. No caso da América Latina, nós temos vários programas cujo objetivo é melhorar os estímulos iniciais em casa e melhorar o desenvolvimento cognitivo da criança na primeira infância. E eu gostaria de falar com vocês sobre dois estudos, dois programas, que abordaram exatamente essa questão. Um deles é um dos mais importantes estudos feitos na primeira infância, não apenas no mundo em desenvolvimento, mas em geral. É um estudo que começou com McGregor e Walker, da Universidade da West Indies, e era um estudo médico. Eles pegaram 129 crianças das favelas de Kingston e dividiu essas crianças em um grupo que recebia uma visita semanal de uma enfermeira e um grupo que não recebia visita. Eles também receberam dados de outras crianças, reuniram dados de outras crianças que vinham de famílias mais abastadas, que funcionava como grupo de controle. O que eles fizeram, o estudo começou há 25 anos, e isso aqui é extraordinário. Nos últimos 25 anos, eles têm acompanhado as crianças que, por 2 anos, receberam essas visitas semanais em casa, entre 12 e 36 meses de idade, e o grupo que não recebeu essas visitas. E seus resultados foram bastante extraordinários. A linha azul são aquelas que no início do estudo, não estavam atrasadas, não tinham problemas nutricionais. Eram as crianças abastadas. As outras duas linhas, a vermelha e a azul, são as crianças estudadas. A linha de cima é o grupo de controle. A vermelha são as crianças que receberam as visitas domiciliares. A de baixo é que não receberam as visitas domiciliares. Eu quero que vocês tenham em mente que essas crianças, na linha de base, eram idênticas. A gente vê que elas eram idênticas porque o primeiro ponto, enquanto elas têm de 9 a 24 meses, estão idênticas em termos do desenvolvimento cognitivo. O que a gente vê é que durante a intervenção começa a haver uma grande diferença em termos do desenvolvimento dessas crianças, uma diferença que dá um desvio muito grande. É uma quantia muito significativa, 0,8, e isso começa a se aproximar com o fim das visitas, mas mesmo na idade de 17, 18 anos, essas crianças que receberam essa intervenção, eles não receberam dinheiro, não receberam água diferente, não receberam acesso a uma determinada escola. O que essas crianças receberam foram uma visita de um assistente social uma vez por semana, num programa estruturado que abordava o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Era essa a medida. E um resultado disso é que 20 anos depois, essas crianças ainda têm um nível mais alto de QI, por exemplo, e de outros índices, e eles também têm menos índice de criminalidade, e eles ganham salários que são 25% mais altos. E é um resultado surpreendente, é incrível. Um grupo de crianças, pense nisso, um grupo de crianças recebe visitas semanais. Não recebiam dinheiro a mais, não recebiam nada a mais. O outro grupo, que era idêntico, não recebia essas visitas. 20 anos depois,
Nós temos crianças que, hoje em dia, estão com quase 20 anos ou 20 e poucos anos. Essas crianças que receberam as visitas ganham 25% a mais do que as outras. Imagine só, 25%. Claro, você não é Bill Gates, você não virou bilionário, mas é bastante. É muito. E se você vê o custo-benefício deste programa, ele é enorme, porque uma coisa que é praticamente não é muito cara, levou a benefícios incríveis para esses indivíduos e porque também reduziu a criminalidade para a sociedade, todo mundo sai ganhando. Mais recentemente, esses resultados também foram encontrados em um piloto de larga escala na Colômbia, em que de novo, foram feitos estudos randomizados de crianças que receberam e não receberam visitas domiciliares. Houve um efeito significativo que foi encontrado no curto prazo. Ainda não sabemos o que acontecerá no longo prazo e temos duas avaliações de programas que são nacionais, em larga escala, de programas de visitas domiciliares. Então, resumindo mesmo, esse tipo de programa em que os assistentes sociais, as mães da comunidade que recebem treinamento, enfermeiras, visitam os domicílios com um currículo estruturado em que eles trabalham com mães em vários tipos de rotinas, de atividades. Isso, para aumentar o estímulo que as crianças recebem, a gente vê e a gente tem dados que esses programas fazem uma grande diferença na vida das crianças. E tendo dito isso, temos algumas perguntas que ainda não temos, para as quais ainda não temos respostas e são importantes. A primeira é que os dados da Jamaica, que são tão prementes, em termos médicos, é chamado de um estudo de eficácia. Na Colômbia, foram 1.500 crianças, mas ainda não sabemos o quão bem esse programa funcionaria se fosse atingir milhares de crianças. Esses efeitos a gente consegue observar em pilotos pequenos e é difícil replicá-los numa escala muito maior. Mas, mais ou menos em um ano, nós vamos ter mais dados sobre os dados de larga escala, os programas de larga escala no Peru. Mas a pergunta é, esses resultados, como a gente replica esses resultados dos estudos pequenos, de pequena escala, quando a gente leva e desdobra o programa no nível nacional? Tudo que é maior, qualquer coisa que seja maior que um pequeno piloto. A segunda pergunta é quem deveria implementar esses programas? Na Jamaica, foram as enfermeiras e assistentes sociais. Na Colômbia, foram mães da comunidade que receberam treinamento. E supervisão também recebida qual que é, então, o mix ideal para as pessoas que são treinadas, as pessoas que fazem as visitas domiciliares? A terceira pergunta é qual é o conteúdo dessas intervenções? O conteúdo na Jamaica, Colômbia e Peru enfocava no desenvolvimento cognitivo da criança. Ou seja, havia um currículo estruturado que visava melhorar o estímulo, principalmente das mães, que as mães davam às crianças. Não tinha a ver com castigo, com espancamento, não tinha a ver com amamentação. Tudo isso só tinha a ver com desenvolvimento cognitivo. Então, a pergunta é, e os programas que são mais integrais? Eles funcionariam? Eu acho que isso aqui é uma pergunta aberta. A gente precisa pensar em alguma coisa mais holística, mais integral. Não tem que necessariamente ser algo melhor direcionado a uma área específica. É uma questão aberta para a gente olhar para um programa que consiga observar de uma forma mais ampla para as crianças. Vamos falar agora sobre duas áreas. Talvez eu passe um pouquinho do tempo, mas são duas áreas que são importantes em termos do que acontece com a criança e os dados que temos. Vou falar um pouco sobre creches, como vocês chamam aqui no Brasil. Em muitos países na América Latina, houve uma expansão drástica na cobertura dessas creches para crianças e, sobretudo, entre 0 e 4 anos de idade.
A maior expansão aconteceu para as crianças de 3 a 4 anos. Estes são números de um estudo que estou escrevendo com Ricardo Paz de Barros e outros autores que mostram a expansão da cobertura de creches no Rio. Muito disso aconteceu enquanto a Cláudia Costin era secretária de Educação no Rio de Janeiro. O que nós vimos é que aqui a linha laranja é o percentual de crianças por decil de renda que estão em creches em 2001 e depois em 2011. Então, cada ponto representa um decil de renda. À esquerda estão as crianças mais pobres, à direita as crianças mais ricas. E entre 2001 e 2011 houve uma expansão drástica no percentual de crianças em creches, sobretudo entre as mais pobres, porque entre os pobres havia menos crianças em creches em 2001. E isso se vê também em outros países da região. Mais crianças hoje frequentam as creches do que antes. Não há nenhuma dúvida de que esses programas conseguem fazer diversas coisas. Eles permitem também a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Mulheres que não poderiam trabalhar conseguem procurar emprego. O efeito que essas creches têm no desenvolvimento infantil é menos claro, entretanto. Se eu tivesse 5 horas para falar, acho que eu faria 4 horas e meia sobre qualidade, qualidade, qualidade. Como é que se consegue ter qualidade nesses serviços? O que significa qualidade? No caso dessas creches, as crianças se beneficiam quando esses serviços têm qualidade e, sobretudo, a qualidade relativa à qualidade do que teria acontecido em casa em relação ao que eles recebem na creche. Então, de fato, é preciso pensar na qualidade nesses casos. Tiramos a criança do seu ambiente doméstico e a colocamos num ambiente diferente. Dizemos, bom, assumimos ou esperamos que, como resultado disso, essa criança tenha resultados melhores. Não temos medidas comparáveis em muitos países sobre os níveis de qualidade nas creches, mas, pelo que nós vemos, e é pouca evidência a respeito, muitas vezes o nível de qualidade nas creches é muito baixo, é terrivelmente baixo. As crianças recebem serviços de muita má qualidade. Esse é um estudo da Fundação Carlos Chagas, feito com o BID, e aqui temos uma amostra de 250 creches e pré-escolas em 80 cidades do Brasil, e foi avaliado o percentual de nível de qualidade entre inadequado, básico, adequado, bom e excelente. Nas creches, 50% tem níveis inadequados de qualidade. 40% tem níveis baixos. Nós utilizamos um instrumento chamado ITERS, Infant and Toddler Early Rating Scale. É um instrumento que é usado em muitos países e, conforme esses critérios, 90% das creches visitadas tinham uma qualidade muito baixa ou baixa. Então, temos que ter uma grande preocupação a esse respeito. Vejam, nós estamos tirando a criança de casa e colocando-a nas creches, assumindo que o que vai acontecer é não só que as mães poderão trabalhar, mas que as crianças se desenvolverão melhor. Mas não há nenhuma razão para acreditar nisso quando se vê esse tipo de dados. Outro exemplo a respeito. E veja, nós não temos uma varinha de condão. A mudança de qualidade é difícil. É muito, muito, muito difícil. Vou lhe dar um exemplo de uma tentativa não mal sucedida de melhorar a qualidade na Colômbia. Na Colômbia, tradicionalmente, essas creches eram oferecidas em lares comunitários. Basicamente, a casa de uma mãe que é reformada. E aí, essa mãe assume a seu cargo 10, 12 crianças, ela recebe um treinamento básico sobre puericultura, sobre desenvolvimento infantil, recebe um subsídio para pagar pela comida. E nos últimos 30 anos, as creches para os pobres eram assim na Colômbia. E o governo decidiu fazer uma coisa diferente. Falaram, bom, havia de fato muita evidência de que os níveis de qualidade
nesses lares comunitários não eram bons, e eles decidiram construir uma infraestrutura fantástica. Centros de desenvolvimento infantil, CDIs na Colômbia, $1 milhão para construir cada um deles. E tiraram as crianças desses lares comunitários e as levaram para os CDIs. Também contrataram pessoas para trabalhar no CDI, eram pessoas em parte profissionais, e os custos unitários desse serviço para cada criança triplicaram. Isso além do custo de $1 milhão de construção. Então, o custo de manutenção triplicou. Dividiram as crianças por idades, etc. E não houve nenhum impacto. Não houve nenhum impacto. Zero. Em relação ao que as crianças recebiam nos lares comunitários. Nada melhorou para essas crianças em termos do seu desenvolvimento cognitivo. Qual foi a razão para isso? Na verdade, o que acontecia dentro dos CDIs, das salas de aula, não era nada diferente do que acontecia antes nos lares comunitários. Isso mostra que, bom, a infraestrutura é importante, sim, se consegue dar um serviço melhor quando a infraestrutura é melhor, mas, na verdade, o que determina a qualidade do cuidado e da atenção não é a infraestrutura e não necessariamente as credenciais, as qualificações do staff. A única coisa, no final das contas, que realmente faz uma diferença, ou que faz a maior diferença, se quisermos pensar assim, é o que acontece dentro da sala de aula. E isso não mudou. E assim, não houve nenhuma melhoria para essas crianças. Esse slide mostra o que eu acabei de dizer, que a qualidade do que acontecia na sala, a qualidade dos processos que aconteciam nesses novos centros, não era mais alta do que acontecia nos lares comunitários. Os políticos, em geral, em muitos países, e na América Latina também, adoram inaugurar grandes infraestruturas. Você olha para os prédios e eles são lindos, eles adoram fazer isso em geral. Tem um apelo muito melhor para eles, muito menor para eles, mas funciona muito melhor quando se investe em capacitação, quando essas pessoas conseguem fazer coisas de tal maneira que beneficiam as crianças. E esta é a lição que eu gostaria de extrair disso que falei, e é sobre isso que vamos falar agora, quando falarmos dos jardins de infância. O desafio, em termos de creches, é como podemos medir qualidade de uma maneira significativa, não só em termos da infraestrutura, e como podemos obter níveis mais altos de qualidade. Se nós, como país, quisermos expandir a oferta de creches, não faz nenhum sentido do ponto de políticas fazer isso, a não ser que isso seja feito de maneira a assegurar que a qualidade dos serviços obtidos nessas creches é substancialmente mais elevada do que se tem hoje. É preciso investir em qualidade. Em diferentes idades, em diferentes países, mas em virtualmente todos os países, na idade de 5 anos, as crianças passam das creches ou passam das casas para a escola. Vão para o jardim da infância, para os primeiros anos, começam a sua escolarização formal. E o que acontece com o desenvolvimento das crianças? E a escola ajuda ou não a suprir alguns desses déficits que vimos aí na primeira infância? Na maioria dos países, e vou lhes mostrar as estatísticas, houve um grande aumento no percentual de crianças com 5 anos que está agora matriculada nos jardins da infância, especialmente nos países de renda média, o acesso não é mais o problema. Existem, sim, alguns bolsões em que há problemas de acesso em alguns países, mas, essencialmente, na maioria dos países, a trajetória é ascendente. Logo, todas as crianças de 5 anos terão a sua vaga assegurada nos jardins da infância. Aqui nós temos uma tabela que mostra a cobertura ou percentual de crianças de 5 anos matriculadas no jardim da infância em todos os países da América Latina. No final dos anos 90 e nos anos 2000. Temos aqui a média, dentre todas as crianças, está ali, média. Temos a fração Q1, que é para o quintil mais pobre, e Q5, que é para o quintil mais rico. No Brasil,
Em 1999, 60% das crianças com 5 anos de idade estavam indo para algum tipo de escola. No final dos anos 2000, em 2009, eram 85% das crianças. Em 2014, esses números são ainda mais altos. E como a cobertura era menor dentre os pobres do que dentre os ricos, a expansão aconteceu, sobretudo, no quintil mais pobre. E a lacuna entre crianças pobres e ricas diminuiu em quase todos os países. Então, as disparidades em termos de acesso, em termos de número de crianças que têm acesso à pré-escola ou ao jardim da infância, isso diminuiu em todos os países. E no Brasil vai continuar a diminuir também. Aqui, novamente, como lhes disse, gostaria de falar sobre qualidade. Mais uma vez, aqui a questão não é como trazer as crianças ao jardim da infância. A questão é o que acontece no jardim da infância. Será que essas crianças se beneficiam, aprendem algo quando estão no jardim da infância? E, sobretudo, gostaria que vocês pensassem nisso. Vamos pensar ali naquilo que nós falamos no começo da palestra, no quinto slide, acho que é o quinto. Lembre-se daquele slide que mostrava que muitas crianças, na idade de 5 anos de idade, têm um atraso severo em muitos países. Quase metade das crianças tem um atraso severo em termos de seu desenvolvimento quando começam o jardim da infância. Eu dei aula durante 2 anos e não posso imaginar quão difícil seria se no primeiro dia de aula você entra na sala, você tem 35 crianças de 5 anos, bastante, né? Bem difícil de lidar. Eu tenho um de 5 anos e, bom, já é bastante. Mas você tem 35 crianças, bom, já é um desafio. E, além disso, metade delas tem um atraso de 1 ano ou mais em termos de desenvolvimento. Metade dessas crianças, não tem o desenvolvimento linguístico e cognitivo que a criança deveria ter aos 5 anos. E, em alguns países, e entre crianças pobres, é muito mais do que 50%. Então, a questão é, em que medida os professores e as escolas fazem as atividades e as coisas que ajudam a todas as crianças a avançarem, sobretudo aquelas que têm um maior atraso. Vou falar-lhes agora de um estudo, e é o meu último exemplo. Este é um estudo que venho fazendo no Equador, juntamente com alguns colegas do BID, do governo do Equador e do University College em Londres. Nós nos encontramos com o ministro da Educação em 2008, se não estou enganado, e ela nos disse: quero descobrir como e por que os professores das primeiras séries, e ela já tinha visto a minha pesquisa, que mostrava esse atraso das crianças, e ela quis saber o seguinte. Ela disse, olha, isso é horrível, essas crianças, isso tem que ser mudado, essas crianças agora estão já na escola, já estão sentadas lá, a gente não tem que caçá-las em casa, elas já estão na escola, e a pergunta é, o que acontece na escola? O que está acontecendo na escola que permite ou não que essas crianças avancem e se desenvolvam apropriadamente? Eu disse, bom, vamos ter que medir a qualidade dos professores e teremos que medir os resultados para as crianças quando eles entram no jardim da infância e saem, os chamados outcomes. E eu disse assim, olha, a dificuldade é essa. A pesquisa sobre educação mostra 2 coisas. Nos Estados Unidos, mas também em países em desenvolvimento, mostra 2 coisas. Primeiro, que as crianças não são designadas para os professores aleatoriamente. O diretor sabe quem é o melhor professor, quem é o pior professor. E aí, quando ele tem crianças mais difíceis, ele dá as crianças para um professor ou outro. Então, sabemos o outcome para aquela criança e qual é o professor, mas é difícil estabelecer essa relação causal entre o professor e as crianças, porque eles recebem crianças diferentes para ensinar. E aí eu disse, olha, o que nós podemos fazer é, no jardim da infância, quando os diretores não conhecem muito bem as crianças, esse problema de designar as crianças para os professores não vai ser tão
severo. Ela disse, não acredito. Às vezes temos irmãos que vêm da mesma comunidade. Eu não quero fazer o que você está dizendo, porque o diretor sabe quem são aquelas crianças. O ministério, vamos designar as crianças aleatoriamente nas salas, na escola, para que possamos dizer com certeza qual é o efeito de um professor ou outro sobre as crianças. Eu quase me ajoelhei, quase que eu beijei a mão dela. Muitas vezes eu me encontro numa situação em que eu digo, olha, a gente tem que fazer um estudo sério, de outra forma não vamos aprender muito. E aí o formulador de política diz, não dá, é difícil, vai ser complicado. Nesse caso, não. Eu disse, olha, isso é o melhor que nós conseguimos fazer. E ela disse, não, nós queremos melhor. Queremos designar as crianças aleatoriamente. Você sempre disse que designar aleatoriamente é a melhor maneira de aferir o resultado do professor. Então, nós pegamos um coorte de 1.500 crianças em 240 escolas que tinham pelo menos 2 salas de jardim da infância. Pegamos essas 1.500 crianças e as designamos aleatoriamente numa escola para uma ou outra professora, como se fosse uma loteria. Fizemos isso conforme instruções do Ministério da Educação. Como resultado disso, no final do ano, quando nós vemos quanto essas crianças progrediram em relação às outras, por exemplo, numa determinada escola, o Eduardo recebeu 35 crianças e eu recebi 35 crianças. No final do ano, a gente vê que os alunos do Eduardo aprenderam mais do que os meus. E não porque as crianças fossem diferentes, não. Em média, as crianças tinham o mesmo nível, por assim dizer. Foi um processo muito difícil. A ministra ameaçou cortar o pagamento, cortar a remuneração daqueles diretores que não cumpriam o processo. E, olha, 99% fizeram essa randomização. 99% das crianças foram alocadas randomicamente, conforme a loteria. Depois eu disse para a ministra, bom, mesmo que a gente descubra o resultado, o Eduardo com certeza vai ser um professor melhor do que eu. Olha, ele é charmoso, ele é jovem, ele dá grandes palestras, as crianças vão adorar ele, não vão gostar tanto de mim. Então, bom, o Eduardo vai ser considerado um melhor professor do que eu. Mas também é importante descobrir o que o Eduardo tem que faz dele um professor melhor. E aí eu disse, a literatura mostra que a característica mais fácil de mensurar dentre os professores explica muito pouco por que um é melhor do que o outro. Então, não é porque ele é mais simpático, mais bonito, porque ele tem um diploma ou não, porque ele trabalha lá há 10 anos e eu sou um contratado eventual. Nós queremos entrar realmente no que acontece dentro da sala de aula. Uma das ferramentas é chamado Sistema de Scoring da Sala de Aula. Isso mede a medida em que há apoio emocional, organização da aula e apoio pedagógico dentro da sala. Então, além dessa designação randômica, dessa alocação randômica das crianças, nós observamos as crianças, os professores, enquanto davam aulas. 450 aulas. Nós ficamos lá na sala por 3 dias, filmamos e depois codificamos o vídeo conforme esse protocolo, que é utilizado agora nas classes Head Start. E aqui estão as nossas descobertas. Descobrimos que, em média, como lhes disse antes, as crianças daquelas mães menos educadas, menos instruídas, se saem pior, em média, do que os filhos de mães com mais instrução. Isso a gente já sabia. Então, existe uma grande diferença que se vê aqui nesta linha. Em média, a linha pontilhada azul é o desempenho da criança média no final do ano, daquelas mães que têm o primário incompleto ou menos. Aquela linha azul inteira é o desempenho médio daquelas crianças que têm mães que completaram o ensino secundário ou mais. A pontilhada vermelha, então essa é a diferença antes, tá? Isso é, se ambas as crianças tivessem o mesmo professor, com a mesma qualidade de ensino. Aqui, essa brecha aqui diferente, essa lacuna diferente, é o que a gente encontra se
aquela criança que tem uma mãe com ensino secundário tiver um professor médio, e a diferença daquela criança que tem a mãe com educação primária, mas que tem um professor extraordinário na sala do jardim da infância. Então, veja, dá para a gente suprir essa deficiência em um ano. E se obtém um outcome de aprendizado melhor para aquelas crianças que começam com atraso em relação àquelas crianças que têm já uma situação melhor no início. O Eduardo é melhor do que eu e faz uma grande diferença. A mensagem aqui é que ainda temos aí 3/4 dessa lacuna que não dá para suprir, mesmo que a criança tenha um professor extraordinário em um ano. Em um ano não dá para fazer isso. E também descobrimos que os melhores professores são melhores. Nós aplicamos 12 diferentes testes nas crianças no final do ano, 4 de matemática, 4 de língua, 4 de diversos processos que tinham a ver com funções executivas. Isto é, as crianças tinham que controlar alguns comportamentos, a gente testou a atenção, a memória de trabalho, e descobrimos que os melhores professores são melhores e que os professores são melhores em todas essas atividades, não apenas melhor em matemática ou melhores em línguas. E, finalmente, descobrimos que, mais uma vez, como havia sido sugerido pela literatura, muito pouco sobre as características observáveis do professor explicava a grande diferença nos outcomes de aprendizagem. Os professores melhoram nos primeiros anos e depois de 3 anos, 30 anos ou 3 anos não tem tanta influência assim. Então, a experiência tem alguma influência, mas não é tudo. E nós realmente medimos os professores em termos de QI, utilizando a escala Wechsler para adultos. Medimos as funções executivas dos professores, a personalidade. Fizemos perguntas sobre diversas condições desses professores de quando eles eram crianças. Queríamos saber qual era o impacto dos seus próprios problemas durante o desenvolvimento infantil. Tudo isso tinha uma influência muito pequena. Mas o que acontecia dentro da classe, essa medida que eu lhes mostrei antes, do que esses professores fazem na classe, na sala de aula, essa medida de qualidade, que é diferente das medidas de qualidade tradicionais, isso sim tinha uma grande importância. O fato, por exemplo, do Eduardo fazer várias coisas diferentes, podem ser coisas bem simples. Isso explica muito, é uma parte significativa da explicação sobre a diferença entre o que ele faz e o que ocorre em sala. Não tem a ver com a infraestrutura. A infraestrutura é necessária, mas o nosso estudo nem abordou a infraestrutura. Não quer dizer se eles têm a qualificação tal, o diploma tal, experiência X ou experiência 2X. Nada disso importa muito. Mas o que o Eduardo faz em sala que eu não faço, importa muito. Agora, deixa eu concluir. E o último slide sobre isso é que, do ponto de vista das políticas, né? Eu já sei que o Eduardo é melhor que eu. A pergunta seguinte é: o que vamos fazer, então? Nós vamos ter políticas que demitem pessoas ou professores como eu, isso é difícil fazer, ou a gente tenta recapacitar esse professor? Eu acho que há várias perguntas bem complexas que alguns sistemas educacionais procuram abordar quando eles observam a diferença entre a qualidade do ensino, mesmo em escolas onde, nas mesmas escolas, em algumas escolas, alguns professores são muito mais eficazes que outros. Portanto, eu vou concluir com 2 pontos. Muitas pessoas já mostraram que o investimento na primeira infância
é muito importante. O investimento nessa fase faz uma diferença enorme, porque é um período de grande desenvolvimento cerebral. E esse tipo de investimento ele dá um retorno em todos os outras fases. E o James Heckman, que ganhou o Nobel Prize, ele fala que o aprendizado leva a novo aprendizado e gera aprendizado. A questão aqui é que o retorno dos investimentos são muito mais altos nas crianças que começaram de um ponto de partida mais sólido. Então, e o que os governos estão fazendo? A gente já sabe o que eu falei. Fizemos agora uma pesquisa no BID, com a Universidade da Pensilvânia, e a gente descobriu que os países, na média, os gastos com os idosos são de 7 a 8 vezes mais altos do que com crianças de 0 a 5. Portanto, é óbvio, não temos pobreza com a população idosa. A gente gasta 10 vezes mais com os idosos do que gastamos com crianças de 0 a 5. Mesmo nos países em que há muito mais crianças de 0 a 5 do que há idosos, por exemplo, em uma população muito maior de crianças. E se o enfoque for só na criança, os países na região gastam 2 vezes mais com crianças depois que elas entram no ensino fundamental do que com as crianças de 0 a 5. Então, se a gente acha que o período mais importante é de 0 a 5, os padrões de investimento estão errados. Ou a gente, de fato, não acredita nisso, ou outra coisa está acontecendo porque os nossos padrões de gastos estão muito tendenciosos. Esse estudo também olhou a eficiência, o benefício, o custo-benefício em relação aos gastos na primeira infância. E encontrou que os programas, as intervenções, o impacto que elas têm no custo, intervenções que envolvem trabalhar com as crianças em casa, com os pais, tem muito mais custo-benefício, de 3 a 4 vezes. Ou seja, esses investimentos, eles produzem retorno muito significativo, principalmente os programas que melhoram a qualidade do jardim de infância. Atualmente, o investimento em creches tem um custo-benefício de mais ou menos 1, ou seja, não é ruim nem bom, e às vezes são péssimos investimentos. Não deveríamos fazer isso. Ou seja, a diferença grande é não apenas gastamos muito pouco na primeira infância, e estamos gastando mal dentro da primeira infância. Se é o que quisermos, se o que queremos é melhorar a vida dessas crianças. E, por fim, a relação custo-benefício de melhorar os comportamentos, não as variáveis de estrutura ou de qualificação de professor, o retorno do investimento ao melhorar os comportamentos, ao melhorar o que acontece entre os pais e a criança, entre as crianças e os cuidadores, entre as crianças e os professores, são muito mais impactantes do que as variáveis estruturadas. Um outro ponto é que estamos, infelizmente, a minha palestra aqui foi longa, mas mesmo assim, no fim das contas, são pequenas informações que angariamos daqui e dali. Continuamos sabendo muito pouco sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância nessa região. A gente não sabe quantas estão atrasadas, a gente não sabe onde elas estão, onde elas moram, não sabemos quase nada. E parte do problema, acho eu, é que a academia acabou ficando presa a um argumento, a um debate de que qual é a medida do desenvolvimento na primeira infância. E enquanto todo mundo fica discutindo, ninguém mede nada. Ou seja, diferentemente do que aconteceu com a nutrição, a gente viu que em 20 anos a gente mostra a evolução da nutrição nos últimos 20 anos. Por outro lado, não consigo falar nada sobre o desenvolvimento da primeira infância. E vocês, em relação na profissão médica, como que a gente mede a nutrição? É a altura? É assim? Isso é uma boa medida? Não, não é uma medida perfeita, mas é ainda assim uma medida. É uma medida que reflete algum
ou vários elementos importantes do estado nutricional daquela criança. A mesma coisa deveria acontecer na primeira infância. A gente deveria começar a coletar dados sobre o quanto como elas estão e também sobre a qualidade dos serviços que elas recebem e o impacto das várias intervenções que nós realizamos e patrocinamos e colocamos dinheiro para que tenhamos mais conhecimento sobre esse período tão importante. Obrigada. Thanks, Norbert. You choose if you want a seat. Eu tenho várias perguntas. Foi uma ótima palestra. Muito obrigado. Eu vou perguntar para as pessoas que estão assistindo pela internet que, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer também. E as pessoas que estão aqui, por favor, usem uma letra mais caprichada para eu poder entender. If I speak Portuguese, he needs a headset. It's better to make the question in English. No, I can do it in English. Eu posso fazer em inglês, Andréia, tudo bem? Ela que manda, então. Essa pergunta vem de Ana Chiesa. Ela é uma consultora da Fundação Maria Cecília e é também uma professora da Universidade de São Paulo. Ela gostaria de saber qual a medida da articulação entre a escola e o sistema educacional e o sistema de saúde e assistência social podem ajudar como um indicador da qualidade. Como seria um trabalho intersetorial? E você já disse isso, mas a participação da família também. E eu também tenho uma pergunta que tem a ver com essa pergunta aqui. Na sua experiência, as visitas domiciliares, os programas que implementam e os estudos que vocês fizeram nesses programas, a educação estava envolvida na construção dessas visitas, desse programa de visitas domiciliares? O que eu quero dizer é, se as crianças não estão na pré-escola ou na creche, eles falam, não é meu problema. E as visitas domiciliares são um problema de saúde, digamos assim. Essa pergunta é bastante importante. Eu vou falar alguns minutos sobre ela. Há várias razões pelas quais as políticas para a primeira infância são muito complexas. Uma delas é porque ela não cai nitidamente debaixo de um determinado ministério ou secretaria. Como todos sabemos, o desenvolvimento na primeira infância envolve muitas coisas que precisam acontecer. São muitas dimensões. Essas crianças têm que desenvolver várias dimensões e há uma série de fases. E eu não mencionei elas porque há uma sequência de coisas que acontecem na primeira infância que uma depende da outra, uma é construída em cima da outra. Alguns têm a ver com nutrição, saúde, educação. E o que acontece quando eu fui no Equador, por exemplo, eu apresentei para o Ministério da Educação, estavam falando de escola. Eu sabia quem era o meu interlocutor. Nós sabíamos que a qualidade na escola era um problema e sabíamos o que estudar e como... Aliás, a gente não sabe consertar, mas a gente está tentar coisas novas para chegar a soluções. O BID está terminando um relatório e que vai sair ano que vem, provavelmente no segundo semestre, que resume e aborda muito mais do que eu mencionei aqui nessa palestra, tudo o que sabemos sobre o desenvolvimento na primeira infância na América Latina. Se eu puder voltar aqui ano que vem, podemos falar muito mais sobre isso, sobre esse relatório. Mas um dos pontos desse relatório é que tem um capítulo
dedicado para a arquitetura institucional para essa abordagem na primeira infância e o quanto ela é complexa. A equipe que escreveu esse capítulo foi liderada por Lynn Caden, que é professora de Columbia e em Yale, juntamente com pesquisadores do BID. E para aquele capítulo, eles visitaram 6 países, incluindo o Brasil, para estudar a estrutura, a arquitetura institucional que esses programas sobre os quais eu falei, esses programas de transferência de recursos, de creche, tudo que envolve, todas as instituições envolvidas, para saber quais são os arranjos e quais arranjos funcionam e quais não. Quais deles refletem numa política bem implementada. Nós já temos uma primeira versão desse capítulo, não vamos falar tanto sobre esse capítulo agora, porque ainda não está fechado. Mas uma coisa que está muito clara é que é necessário haver uma entidade e um corpo, né? Não é um corpo com uma mão, com uma... E olha, essa apresentação foi ótima, viu? Aquelas figurinhas estavam lindas. Mas queremos um corpo que consiga conectar todas as partes. E tudo que precisa ter dente também, ou seja, no sentido de ter... As pessoas ter dente significa ter poder, ter autoridade. E, normalmente, a autoridade está relacionada a controle sobre o orçamento. No fim das contas, você precisa influenciar as políticas e, provavelmente, se você não tem recursos, acaba não conseguindo influenciar. Um outro item muito essencial são os dados. Um programa coleta dados de uma forma, outra de outra. Às vezes são as mesmas crianças, às vezes não. E acaba ficando muito difícil, apesar de haver alguns esforços para coletar dados, esses dados não se comunicarem. Ou seja, a estrutura institucional é muito importante. E no Brasil é ainda mais difícil. Muitas coisas são muito mais difíceis no Brasil, porque no Brasil nós temos várias esferas do governo influenciadas e envolvidas nisso. A gente tem o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. E depois você tem o setor privado e o terceiro setor. Coordenar todos esses esforços de uma forma boa é essencial para ter políticas para a primeira infância que sejam eficazes. Alguns países têm vários arranjos diferentes e há muito que se aprender com a experiência dos outros. E eu vejo que no ano que vem, com esse relatório, teremos muito mais a dizer sobre os arranjos. Eu gostaria também de falar do papel da família. Eu estava no táxi ontem, voltando do aeroporto. Eu estava quase dormindo, mas eu não podia dormir muito, porque a Alicia, que vai falar hoje, ainda que ela não tenha dormido aquele dia, ela estava conversando muito comigo e fazendo muitas perguntas. Então, eu fiz o que eu podia, eu estava 90% dormindo e 10% tentando responder as perguntas dela. E uma das perguntas que ela me fez foi: como é que as famílias podem ser mais envolvidas? Como podemos dar mais para as famílias fazerem? Como que as crianças podem monitorar também a entrega dos serviços que elas recebem? E eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso. A primeira, e como eu só vou falar hoje, às vezes eu me repito, desculpem, mas de toda forma é a minha única palestra aqui. O fato que nós não temos medidas sobre o quão bem as crianças estão se desenvolvendo, quer dizer que o escopo, se você quer um alcance maior, se você quer mostrar que isso aqui é um problema de primeira ordem, é mais complexo. Esses gastos, por exemplo, refletem algumas prioridades que a sociedade deu. A gente vive em países... Eu cresci na América Latina, numa área, então havia ditadura, havia políticas feitas por governos que não eram democráticos. Hoje em dia não, hoje em dia os governos são eleitos, ou seja, se estamos gastando 10 vezes mais com a população idosa, significa e reflete aquilo que a gente votou. E eu acho que muito disso tem a ver é que as pessoas não sabem.
as pessoas não sabem que os níveis de desenvolvimento e os níveis de qualidade que as crianças estão recebendo na primeira infância têm relação. A comparação com informações sobre a nutrição é importante, porque em algum lugar alguém mencionou que em uma determinada ocasião as pessoas ficaram indignadas, dizendo que a nutrição não era, a desnutrição era um problema grande. Então a sociedade não acha e não vai mais tolerar a desnutrição. Esse aqui são os níveis, isso aqui são as gravidades dos problemas, que no Nordeste é mais sério, e a gente vai fazer algo sobre isso. E hoje a gente não sabe isso sobre o desenvolvimento na primeira infância. Portanto, a pressão para mudar precisa estar relacionada aos dados, ou está relacionada aos dados, ao conhecimento sobre a matéria. No nível dos fornecedores individuais, por exemplo, há muitos poucos dados sobre a qualidade dos serviços prestados. Eu falei para a Nisha, então, se você quer que as famílias pressionem as famílias, a primeira coisa é que as famílias têm que ter informação. Elas precisam saber que o estado deles não está fazendo bem. Por exemplo, outras unidades. Se elas não têm informação, elas não têm ideia. É impressionante. A gente pergunta aos pais sobre a qualidade das professoras de jardim de infância, 60% deu nota 5 para o professor, 35% deu 4, ou seja, parece que está todo mundo feliz com a qualidade dos professores. E ninguém sabe que a qualidade do professor é uma variável e normalmente é ruim. Não dá para saber ou esperar que as famílias possam fazer algo se eles não tiverem informação para mostrar a eles que aquilo não é aceitável. Portanto, para pressionar por mudanças, é necessário haver mais informação. E isso tem a ver com as pesquisas que fazemos, vamos restabelecer o impacto disso, mas é crítico, é essencial e tem muito a ver com o fato de que, como sociedade, nós não internalizamos ainda os custos, digamos, os custos da omissão, o custo dos serviços, a qualidade dos serviços que estamos dando para a primeira infância, infelizmente. Obrigada. Olhando aos dados, nos últimos anos, vimos que há várias pessoas na educação, e muitas aqui, e tenho duas perguntas, mais ou menos iguais. É a Rita Berga e Ryan, do BID. Eu não consigo responder a pergunta do Ryan, porque eu falo com ele toda hora. Qual a diferença, se você puder dar exemplos concretos, o que as professoras faziam no Equador, os professores faziam no Equador, que fazia a diferença no desenvolvimento das crianças? Essa é uma pergunta muito boa e tem a ver com o método que nós usamos, que se chama CLASS, que é C-L-A-S-S. Não desenvolvemos essa metodologia. Ela foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade da Virgínia. E eles queriam medir que poderia ser preditiva de qualidade, mas que fosse objetiva o suficiente para dar uma nota para o professor. Eu e o Eduardo olhamos o vídeo e falamos, parece que é legal, não é? A gente não olhou os vídeos e dávamos uma nota aleatória. Vamos dar um 4, 5. Isso, na realidade, os itens têm 10 áreas e dados concretos para dar notas nesses vídeos. Que tipo de comportamento estamos procurando? E se você ver um ou outro comportamento, esse professor recebe 1, 2, 3, 4 ou 5. Todos os vídeos que filmamos, então, foram codificados de uma forma dupla por 2 pessoas, ou seja, para que a nota que nós tivéssemos não fosse muito aleatória, mas que fosse um reflexo daquilo que queríamos medir. E isso era altamente preditivo do desenvolvimento infantil. Algumas coisas foram, vamos ver, organização da sala de aula. Em geral, as crianças estão sentadas ou estão à mesa, fazendo coisas que o professor quer que ele faça. Quando há uma transição
de uma atividade para outra acontece relativamente rápido. O professor fala, olha, acabamos, agora vocês vão guardar essa atividade e vamos começar a aprender sobre os animais. Vamos agora olhar para esse aqui. Em outras classes, isso é uma dimensão. Em outras classes, não havia transição nenhuma. As transições eram caóticas. Aconteciam com muito atraso, muito tempo perdido, quando não há, obviamente, nenhum aprendizado acontecendo. Se vocês quiserem ver o vídeo, vocês iam ver, nossa, parece óbvio, né? Parece uma coisa estranha, mas se vocês vissem os vídeos, vocês iam poder claramente ver o que acontecia numa sala e não em outra. Outra coisa é suporte emocional e social. Às vezes temos professores que estão muito interessadas, dão afeto para cada uma das crianças em sua sala. A criança pergunta, eles conhecem a criança, respondem à criança. Outros professores, você não vê isso. Você vê uma coisa impessoal entre a criança, que fica lá na frente falando sobre isso ou aquilo. Essa aqui é a letra C, essa é a letra C, todo mundo repete, letra C. Ou seja, um comportamento positivo é uma interação boa entre as crianças. O outro é apoio estrutural. Aqui, os dados nas cidades, apoio pedagógico. Aqui, onde as professoras tiveram uma nota mais baixa, que envolve o feedback do que as crianças recebem do professor. Por exemplo, às vezes tem muitas salas de aulas que a criança não pergunta nada. Mas quando a criança pergunta, às vezes a professora fala, olha, a resposta é X. Às vezes eu tento falar assim com meus filhos, por exemplo, e uma outra forma de responder é, nossa, que pergunta interessante, o que você acha? Então, em vez de dar a resposta, perguntar o que acha. Aí você aproveita a pergunta e fala, todo mundo acha que é isso que acontece? Será que esse animal é de fato um mamífero? E por que você não acha que é um mamífero? Por causa disso ou daquilo. E todo mundo entendeu a diferença? É esse tipo de feedback, de interação entre o professor e os alunos que é a coluna vertebral do suporte pedagógico. E isso é determinante. E acontece mesmo em escola, em professores na mesma escola. E eu não sei se a gente já passou o tempo, como estamos? Eu vou fazer de conta que você está aqui, que eu não estou nem olhando o relógio. Você que manda aqui, você diz. Se você puder responder em 1 ou 2 minutinhos. Eu vou fazer uma terceira pergunta. Uma pergunta vem aqui da Lúcia, que quer saber sobre a licença maternidade. Você tem alguma ideia a esse respeito? O que você acha melhor? Aqui no Brasil temos 4 meses apenas de licença maternidade. Existe também uma outra pergunta da França, da Diana Lopes, e ela faz uma pergunta sobre violência contra as crianças. Há alguma política pública? Houve alguma política pública depois que você apresentou esses resultados? Em relação à licença maternidade, veja, é uma questão muito complicada. Eu vou só fazer algumas considerações. É claro que é extremamente importante para as crianças que as mães passem tempo com elas durante a primeira infância. Tem que haver esse apego, esse vínculo. Debate-se aí qual é o número ideal de meses. Há muita literatura a respeito e os países lidam com isso de diferentes maneiras. Isso é muito complicado nos países em desenvolvimento, pois em muitos casos, mais de metade da força de trabalho não trabalha no setor formal, em que há esse tipo de benefícios. As pessoas trabalham no mercado informal, onde essa legislação não se aplica. E muitas vezes, quando se dá benefícios a um setor que não se aplicam ao outro, se cria muita confusão e muitas vezes distorção também. É uma questão muito complicada. Mas o vínculo, o apego entre as mães e os filhos nos primeiros meses é extremamente importante.
Muitas outras pessoas nessa sala sabem mais sobre isso do que eu, mas em relação à licença maternidade, esta é uma política que tem benefícios em relação à criação desse vínculo e do apego. E qual que é a segunda pergunta? Violência. A Unicef fez muito trabalho nessa área, outras ONGs também trabalharam muito nessa área. Acho que é extremamente difícil. E detesto ter que dizer isso a vocês, é uma área muito espinhosa. Esses comportamentos, vejam, o moto de tudo isso que venho dizendo é que os pais se comportam em relação a seus filhos de maneira positiva e negativa, de uma maneira que é muito difícil de mudar. São coisas que aconteceram na sua própria infância, que refletem valores sociais. Então, esses comportamentos são muito difíceis de mudar. Existem evidências, sim, de que alguns desses programas de visitas domiciliares podem ter um impacto sobre isso. Mas não vamos achar aí que tem uma varinha de condão. Vamos acabar com a violência infantil e, plim, tudo acontece. Não, é muito difícil. A mudança de comportamento por parte dos pais e dos provedores de serviços e dos cuidadores é muito difícil. A gente tem que tentar diferentes coisas, avaliar, ver o que funciona, o que não funciona, compreender por que funcionou, para quais pessoas, em quais circunstâncias, e aproveitar esse conhecimento para tentar replicar isso. Não é fácil, não tem varinha de condão, não tem jeitinho. É uma questão extremamente importante. A gente precisa continuar trabalhando nesse sentido. Eu estou sendo muito pressionada aqui a encerrar esta sessão, como você pode ver. Você não me parece muito estressado, mas enfim. Sinto muito não podermos responder todas as perguntas. Vou passar as perguntas para o Norbert. O estudo dele com outros parceiros estará lá fora, traduzido para o português, para que todos possam ter acesso. Muitíssimo obrigada, Norbert. Muito obrigada àqueles que fizeram perguntas. E encerramos esta sessão.